Jesus sempre recorreu a parábolas para ensinar a respeito do Evangelho, da vida cristã e de diversos outros assuntos, inclusive sobre o grande julgamento do que a Bíblia chama de Dia do Senhor. Na nossa língua, parábola é definida como uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. E nesta ocasião, apresento a você uma parte do discurso escatológico de Jesus registrado pelo evangelista Mateus. O autor Simon Kistemaker vai dizer que esta passagem a respeito do juízo final, abre aspas, estritamente falando, é muito mais uma profecia que uma parábola. Apenas a parte que fala das ovelhas e dos cabritos pode ser considerada uma parábola, fecha aspas. Nós vamos nos deter, então, justamente na parte do discurso em que Jesus usa da parábola para ilustrar o que quer ensinar aos seus discípulos sobre o julgamento da humanidade. Então vamos ao texto. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e me foram ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro vocês não me hospedaram, estando nu vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Mateus 25, 31 a 46. Como podemos perceber, a parábola presente no discurso é utilizada apenas para ilustrar a separação que se dará no grande julgamento presidido pelo Filho do Homem, assim como um pastor faz com seus rebanhos de ovelhas e cabritos. O rebanho de ovelhas é encaminhado para o seu lado direito e o rebanho de cabritos é colocado de seu lado esquerdo. Nós vamos nos restringir a algumas reflexões em torno dessa parábola. Os animais da parábola, ovelhas e cabritos, são mamíferos ruminantes bovídeos da subfamília Caprinae, mas constituem dois grupos diferentes, ovinos e caprinos, e guardam diferenças não apenas físicas, mas de índole, de comportamento, e por isso demandam cuidados e ações diferentes em seu trato e manutenção. Note que a parábola não separa machos e fêmeas, mas distingue os ovinos dos caprinos. Todos os ouvintes de Jesus sabiam identificar os ovinos como animais tímidos, sociáveis e grupais, inteligentes, que aprendem a atender à voz do pastor quando são chamados e que preferem lugares calmos para pastar e ruminar, sempre juntos. O Salmo 23, conhecido de muitos, descreve bem o comportamento das ovelhas,
porque elas dependem do pastor e o seguem. Ele as leva às pastagens e as defende dos predadores e as conduz pelo vale da sombra da morte. Os ouvintes de Jesus também sabiam identificar os caprinos como animais domesticáveis, sim, inteligentes, curiosos, com capacidade invulgar de escalar e saltar, e por conta dessa capacidade escapam dos seus cercados com facilidade. Quando pastam sem predadores por perto, tendem a se separar uns dos outros e não aceitam com facilidade o pastoreio, porque são dispersíveis. Ao final do dia, quando os pastores voltavam com os rebanhos dos campos para guardá-los em lugar seguro, sabiam identificá-los e separá-los por conta de suas diferenças e necessidades específicas, e eles faziam essa divisão com o toque das suas varas. A parábola faz analogia ao que acontecerá a todos os seres humanos. Todos eles, depois de terem vivido por um tempo nesta terra, chegado o tempo de ajuste de contas com o Criador, virão de todas as partes, vivos ou mortos, da terra, do mar e do além, pelo poder de Deus, e serão separados diante do Filho do Homem, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Ao contrário do que se possa induzir do texto, não serão as obras de cada um que validarão a sua entrada à direita ou à esquerda do rei, mas o fato de serem ovelhas ou cabritos. Em outro tempo, Jesus havia dito: "Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem." João 10,14. Isto significa que há uma profunda relação entre Cristo e suas ovelhas. Aos que foram chamados por Cristo e creram nele, passando a viver segundo seu padrão, mediante a conversão do coração e das atitudes, tanto para com Deus quanto para com o próximo, o chamado será: venham. Porém, aos que foram chamados por Cristo e não creram nele, negando-se a viver segundo o seu padrão, mediante a conversão do coração e das atitudes, a ordem será: afastem-se. Enquanto estamos vivos, há tempo para refletir e tomar a decisão a respeito da nossa relação com Jesus Cristo. O que será de nós? Somos ovelhas ou somos cabritos?